Se a pessoa fica no hospital por dias ou é presa e não tiver como alimentar o Exu, como fica isso? Nesse ponto em relação à prisão, o próprio Copini, quando veio aqui, falou como que ele fazia das tripas coração para conseguir alimentar ali o Exu dele dentro do sistema carcerário. Mas nesse caso, vamos supor, uma pessoa no hospital mesmo, ou que não tenha, não tem o culhão que o Copini teve ali dentro do presídio pra fazer esse tipo de trabalho. Porque a gente sabe que, até dentro dos presidiários ali tem muito preconceito e, porra, existe o sofrimento com relação a isso. Como é que ela faz pra alimentar esse Exu? Cara, no caso, que nem o Rafael falou, é muito individual. Não é. Entendeu? Se eu não consigo alimentar os meus Exus, eu tenho sacerdotes que trabalham pra mim que fazem isso. Pode fazer pra Se você. eu não puder fazer, eu peço pro Ingalochita, ele vai lá e corta. Ou o Maualá, que é o outro sacerdote da banda, vai lá e corta. Entendeu? Não tem problema nenhum quanto a isso. Na prisão, cara, o que o Copini coloca é na vivência dele, da quimbanda dele. Sim. Normalmente, o Exu não aceita a forma como ele colocou lá os nossos Exus, né? Dos ramos tradicionais de quimbanda que a gente fala, que é Malay, Mussurumim e Nagô. Né? Aquilo lá é na quimbanda dele, na prática dele, é uma coisa muito diferente. E também vai ter alguém para fazer o corte para ele. Até porque nessa época dele lá, se eu não me engano, ele era da VJ. Não era isso? Era da VJ. Era da VJ, então não tem uma ligação, acho que ainda direta mesmo, com a parte de quimbanda em si. Né? Acho que depois dali ele foi trabalhar mais a questão de quimbanda, mas ele alimentava as entidades dele dentro do sistema carcerário, como ele conseguia fazer. Ele adaptava da forma, ele adaptou da forma que ele conseguia. Né? Tá? Mas assim, por exemplo, as nossas entidades, na Quimbanda Nagô, nós temos assentamentos. Assentamentos que são estruturas grandes, não são pequenas. É um vaso do tranca-ruas, meu tranca-ruas é gigante, não dá pra ficar andando com ele por aí. A panela do Tiriri pesa, que é um absurdo, né? É uma panela pequena, mas pesa, que é um absurdo que tem lá dentro. Você só vai alimentar o seu Exu lá. Não tem como você alimentar fora. Eu não vou levar meu assentamento pra prisão, não vão deixar eu levar meu assentamento pra prisão. Não vão deixar. Como que você vai alimentar seu Exu? Então, você tem que ter alguém que alimente ele fora. Né? Tem seus sacerdotes que vão continuar fazendo isso. Até porque o axé do mestre, dos Exus do mestre, também é a árvore geradora do axé dos discípulos, né? Entendi. Não, citei o Copini porque falou aqui sobre prisão e ele já falou isso ao vivo aqui, que ficou conheceu a seita satânica, né, na época. Sim, SS. E aí fez parte dela do tempo que ele teve recluso ali dentro do Carandiru. Carandiru. E aí ele tinha essas práticas lá, como vocês estão falando, talvez não seja da quimbanda de vocês, e aí é normal. Não, porque acho que nem era quimbanda quando ele fazia lá, como eu falei, da seita satânica, era da VJ, então, mas ele oferendava como ele dava. Toda quimbanda tem a sua estrutura, e realmente toda quimbanda tem sua estrutura. diferente mesmo. Eu quero entender um pouco sobre essa diferença, das outras quimbandas, a Nagô, a Mussurumim, a Malay, quais são as diferenças? Então, cara, as quimbandas, elas vão surgindo, né, de que a gente chama do tronco tradicional de quimbandas, né? Por experiência de alguns agrupamentos de pessoas. Então a gente fala assim que a quimbanda Malay, ela começou a ser praticada por um grupo de médiums lá e que gerou um método de trabalho. E aí se deu esse nome, essa linha de trabalho é quimbanda Malay. Todo mundo que trabalhar do jeito que a gente trabalha vai ser Malay. E aí cria essa estrutura de iniciação. A Nagô e a Mussurumim é a mesma coisa. Tanto que tem, cada uma dessas quimbandas, elas têm um Exu regente, que é o Exu maioral da banda. Da quimbanda Nagô, a gente tem o Exu Gererê. Na quimbanda Mussurumim, nós temos o Exu Rei Kaminaloá. São dois totalmente diferentes, de estruturas diferentes. Esse Kaminaloá foi aquele que você falou que... Rege a loucura, né? As questões mentais e tudo mais. O que acontece? Na quimbanda Nagô e na Mussurumim, que a gente pode falar que são as que a gente pratica, a forma de trabalho de cada uma delas é muito diferente. Método de assentar o Exu, a forma como assenta o Exu. Na Mussurumim praticamente é tudo vaso. Na Nagô não, pode ser panela, caldeirão, vaso, e tem ferro, e tem um monte de elemento, sabe? É muito grande. Na Mussurumim você assenta geralmente em legiões, você não assenta de uma entidade, você assenta legiões, né? E tem estruturas diferentes, você não tem garfos, você tem bonecos, você não tem muito uso de elementos muito pesados, né? Você tem muitas ervas e tal. Então são estruturas diferentes de trabalhos. Então cada quimbanda tem a sua estrutura diferente de trabalho, cada quimbanda tem seus fundamentos diferentes. Pra gente é muito interessante da Nagô e da nossa família, porque se abre os dois lados pra gente. A quimbanda Nagô, ela trabalha muito com as questões de enraizamento, telúricas, muito da terra.
E a Quimbanda Mussurubim, ela trabalha muito com as questões eólicas, etéricas. Então é como se a gente estivesse pegando os dois lados, né? Tanto o lado muito sutil da mente, tanto que a maior parte das magias de Quimbanda Mussurubim são de mente, são da mente, quanto da Quimbanda Nagô, que é a parte de estrutura, né? A parte da fundamento, que é a parte de sólida ali. Então, as quimbandas, essas quimbandas tradicionais, elas diferem nessas ferramentas. Né? E aí tem as outras quimbandas, que a gente fala que são quimbandas de outros ramos, né? De outras ondas. Quimbandas luciferianas, quimbandas Congo, quimbandas Angola, Congo-Angola, né? Quimbandas Xambá, tem várias outras quimbandas aí. Mas é o quê? É um grupo de pessoas que encontrou um método de trabalho com o Exu e que criou uma tradição em cima daquilo. E aí passou para os demais. A Quimbanda, ela é brasileira, né? Sim. Ela sendo brasileira, quem que foi que trouxe a Malay? Quem foi que trouxe a Nagô? Quem foi que trouxe a Congo-Angola? Na verdade, a Quimbanda, você não vai encontrar uma pessoa que vai falar o que trouxe, que fez, o que aconteceu. Não importa. O que importa é o Exu regente da banda, né? É aquele método de trabalho. Então da onde surge a nossa macumba, a macumba brasileira? Provavelmente de contato entre povos indígenas, a bruxaria ibérica e povos africanos. A Quimbanda Nagô, ela bebe tanto de fontes Banto quanto de fontes Nagô, Yorubá. Por isso do nome, né, Nagô. O método de feitiçaria deles é nesse sentido. Então acaba que não importa quem foi que fundou. Era um grupo de pessoas que praticava daquela forma, que foi refinando essa prática até se tornar Quimbanda. Antes de ser Quimbanda era o quê? Era macumba. Macumba apenas. Macumba. Só nomeou. Antes de ser macumba eram calundus, cabulas. Só mudou ali a estrutura que foi colocada, na verdade. Outro dia eu vi no seu Instagram lá que você falava que a Quimbanda era o ocultismo brasileiro, né? O Tato Camachis, ela fala muito que é a Goécia brasileira, né? A Goécia brasileira, né? Isso. Você acha que dá pra gente usar esse nome de Goécia brasileira mesmo? Cara, se você pegar a Goécia na origem dos papiros mágicos gregos, sim. Se você pegar a Goécia como nós conhecemos hoje, que é o culto de Daimons a partir de Salomão, não dá. Né? O que a gente fez? A gente fez até um programa, né, agora recente, chama CovaCast, sobre isso. A Goécia tradicional é o cara que comunga com mortos. Ele usa do espírito dos mortos, que ele faz magia com esse espírito de mortos. Que é justamente o que o Quimbanda faz. Então é a mesma coisa. Isso aí perdeu essa definição e se tornou num culto só de trabalho com demônios depois, né? Depois que ele mudou ali, né? Que se ganhou os nomes. Né? Quando teve o renascer da magia moderna, né? Que acaba mudando os nomes e tudo mais.